E como que vocês, lá de Joinville, já visualizaram tudo isso, sabe? Mesmo porque até é legal vocês compartilharem um pouquinho do início, né? Vocês têm uma história muito inspiradora, a gente já teve a oportunidade de fazer uma live juntos. E naquela live eu me emocionei e falei, nossa, olha que inspiração. Então, assim, conta um pouquinho como começou e como que vocês visualizaram chegar onde vocês estão hoje. Quer começar? A gente começou com a Ecoville, né? A gente sempre pensou muito grande. E eu vou falar assim, muito grande, baseado no momento que você está vivendo. Porque, às vezes, o grande para outro é pequeno. Sim. Mas, assim, quando a gente começou o nosso negócio, a gente falava assim, nós temos que nos tornar a maior empresa dessa cidade. A gente não aceitava pra gente... não, mas assim, se você olhasse a nossa realidade, a gente tava num galpão, dormindo no chão, com uma Kombi velha. Vocês dormiam no chão do galpão da empresa. Então a empresa e a casa eram só ali, só que não tinha cômodo, casa, né? não tinha casa. Foi depois de um tempo, Tati. Na verdade, tem até uma partinha, eu só vou voltar aqui um detalhe. É que quando nós mudamos para Joinville, foi eu e meu irmão para lá com a mochila nas costas. E aí, os dois tinham pedido conta da empresa e nós gastamos 70% do dinheiro fazendo esse galpãozinho que a gente foi dormir nele depois. E esses 30% que sobrou de capital de giro, que era pouca coisa, ele deu para 6 meses. Quando deu 6 meses que a gente tinha que renovar o aluguel de uma kitnet que nós tínhamos alugado, nós não tínhamos R$1. Então, fica um pouquinho aquele senso, né? Que a grande maioria das pessoas querem empreender e querem resultado de curto prazo, mas o resultado de curto prazo ele não existe. O resultado ele é construído com muita consciência, com muita constância, tem que passar pela curva de aprendizagem. Você tem que passar um tempo aprendendo, tem que estudar. Então, foi onde, né, Lei? Depois de 6 meses, nós fomos parar no chão do galpão, que o Lei vai contar aí. A gente foi parar no chão de um galpão, principalmente porque a gente não sabia vender, né? Eu acho que esse é o essencial. Olha, peraí. Para tudo, porque pra mim vocês são referência na área de vendas. E o que faltou lá no início foi saber vender. Tati, se desse uma nota de R$100 e falasse assim, vai lá e vende por uma nota de outro valor, a gente não conseguia vender. Uma nota de R$100 por Na verdade, 50. eu acho que a gente só é referência em vendas hoje, porque no passado era aquilo que a gente tinha maior carência, porque a gente é engenheiro. Então, assim, a gente quando entendeu isso, a gente passou a se dedicar a estudar muito sobre vendas. Nossa. Começou a fazer muito curso, começou a se dedicar, enfim, ler bastante. E tudo que era movimento de venda, a gente sempre estava envolvido no meio. Por isso que a gente passou a ficar um pouco acima da média em relação a vendas, né? Só que assim, até a gente entender isso, aí é que tá a grande questão, né? Sim. A gente passou muita dificuldade, eu vou falar assim, em torno de 2 anos, mas 2 anos assim, olha, triste. Porque a gente sempre fomos muito competitivos e persistente. Então a gente não queria desistir. Porque desistir é o mais fácil. Mas a gente não queria desistir. Aí tem gente que fala assim, mas vocês nunca pensaram em desistir? Eu pensar pensei, é uma coisa. Todo dia eu pensei. Sim. Todo dia. Eu chegava pro meu irmão assim, às vezes eu tava muito para baixo. Aí o meu irmão me levantava, às vezes ele chegava no dia seguinte, ele tava para baixo, e um levantava o outro. Mas assim, pensar em desistir o tempo todo. Todo mundo se sente frustrado. A grande questão é o que você faz naquele momento que você tá frustrado, né? Então, assim, a gente passou uma dificuldade muito grande porque a gente não sabia vender, né? E eu me lembro que nesse momento, essa história é bem legal. A gente estava numa Kombi, a Kombi afundou numa lama e afundou de um jeito assim, sabe? Eu nunca vi um negócio daquele, é inacreditável. Eu nunca vi de novo acontecer aquilo. Porque afundou as 4 rodas, de não conseguir abrir a porta também afundou. A Kombi afundou toda, assim, ó, parecendo uma areia movediça. Imagina uma areia movediça engolindo um carro. Caraca. E a gente... E vocês dois estavam lá dentro? Tava eu. Ele tava do lado de fora. Aí meu pai também tava nesse dia. E eu saí de dentro da Kombi assim, imagina, pelo vidro, né? Aí eu pulei, na hora que eu caí no chão, meu pé afundou, né? Eu olhei assim pro meu pai, pro meu irmão, aí
meu pai veio, assim, me abraçou, assim, aquela emoção daquele momento, assim, né? Porque, assim, pô, pensa numa frustração. A gente, cheio de sonho. Aí o cara faz faculdade, acha que vai mudar o mundo, né? Sai da faculdade achando que tá 100% preparado e, na verdade, você não tá preparado nada, né? Aí você, toda a expectativa, você monta o negócio porque você acha que você tem uma capacidade muito maior do que às vezes você tem naquele momento de verdade, né? E às vezes você não quer aceitar que as coisas estão dando errado por causa de você. Na verdade, a maioria dos empresários que quebram o negócio é porque o cara não aceita que é ele que está errado. Ele fica culpando, culpa o governo, culpa o momento, culpa a crise. Sempre que você perguntar para alguém, você fala, você faliu o negócio, fechou o negócio, ele sempre vai falar para você assim, ó, eu fechei por este motivo. Ele nunca te responde assim, ó, eu fechei. Tem uma desculpa, tem uma justificativa. Sempre tem uma desculpa. Né? Exatamente. E a desculpa nunca é o cara olhar e falar assim, ó, fazer uma autorreflexão e falar assim, ó, eu sou o culpado de não ter dado certo. Mas nesse dia que aconteceu isso com a gente, foi muito interessante que meu pai abraçou a gente, né? Eu chorei, eu lembro desse dia, eu fico com vontade de chorar também. Se eu chorar, não repara não. Imagina. Aí o meu irmão veio, meu irmão já mais fanfarrão, assim, já veio dando risada, querendo motivar, né? Sim. Levantar pra, enfim, aquela frustração daquele momento. Mas o que mais frustrava é a gente eu olhar e não saber sair daquele lugar. Não era a Kombi que estava afundada, não era nada daquilo que estava acontecendo naquele momento. Não. Era eu olhar para dentro de mim mesmo e saber que eu não sabia sair. Eu não sabia direcionar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para que lado correr. Não tinha uma luz no final do túnel. Isso. E a gente vivia num momento que era diferente do momento de hoje em dia, que não tinha tanto conhecimento, porque a internet não estava tão assim, igual hoje em dia. Hoje em dia a gente faz curso pela internet, você começa a ver live, você aprende tanta coisa na internet, né? Um podcast como esse, olha quanta inspiração, né? Aqui. Você se inspira, pessoas. Se motiva, aprende. Não tinha isso naquela época. Então, meu pai, ele chegou pra gente, pegou e falou assim, ó, vocês precisam se tornar melhor, presta atenção, em tudo que você se propõe a fazer. Meu irmão acabou de falar isso aqui no começo. O que você se propõe a fazer, você tem que se tornar o melhor. Aí você pega o seguinte, ó, nós éramos engenheiro, o cara quando sai de uma faculdade, ele já vem com uma certa arrogância, achando que sabe mais do que realmente sabe, só que naquele momento, eu, meu irmão, a gente estava ali se propondo a ser vendedor e não se propondo a ser engenheiro. E a gente não estava sendo nem bom vendedor, quanto mais os melhores vendedores. Nós não estávamos preparados. Nós tínhamos uma preparação da base de engenharia, que pra gente naquele momento não servia de nada, a não ser para fazer conta de cabeça ali, e as clientes ficavam tudo impressionadas. Nossa, você faz tudo de cabeça. Porque a gente fazia muita conta, só isso. Então, a partir do momento que a gente entendeu e assumiu a culpa, a gente começou a se preparar. Uau! Aí... Nossa, isso aqui, quem estiver assistindo aí, gente, já anota, pega papel e caneta, porque isso aqui já é uma aula, né? E eu falo muito sobre isso, porque a gente vê todos os dias empresários, empreendedores, e sempre culpando alguma coisa, culpando o governo, culpando o Estado, é a crise, e tem N motivos, né? Hoje tá difícil de achar líderes, hoje tá difícil de achar uma equipe que seja de alta performance. E sim, tem os desafios, a gente reconhece, tá desafiador para todo mundo, só que mesmo diante desses desafios, tem empresas como a de vocês, que está de vento em polpa, e tem empresas que estão patinando, né? E aí a gente descobre, e fica muito nítido ao ouvir vocês falarem, que é sobre como vocês escolhem pegar o mesmo desafio que tem lá fora, para todo mundo, vocês pegam, lidam com esse desafio, mas com a cabeça erguida e falando, a gente tem que desenvolver em nós algumas habilidades, a gente tem que desenvolver em nós algumas competências. Porque eu posso ficar reclamando do que a gente não tem, ou a gente pode falar, o que eu preciso me melhorar? O que eu preciso desenvolver? E é uma das coisas que eu falo muito. Eu falo assim, um resultado que a gente ainda não tem é fruto de algum conhecimento ou de alguma estratégia que nos falta.
Que conhecimento, que estratégia que tá faltando para você ter o resultado que você ainda não tem hoje, sabe? E eu faço isso comigo o tempo todo. Às vezes eu tô indo bem e tal, aí começa a patinar em algum processo, em alguma coisa, eu falo, peraí, que conhecimento que tá me faltando aqui? Que estratégia? É só questão de eu ter conhecimento. Esses dias eu falei, a gente tá montando o nosso time comercial e a gente já tá com 3 pessoas no time, tá indo bem e tal, só que eu quero chegar em 10, quero gestor comercial, que tá difícil de achar um gestor comercial, né? Eu falei, Léo, quero fazer uma visita técnica na sua empresa. Deixa eu fazer uma visita técnica, deixa eu sentir o clima, sentir aquele grito de guerra que vocês fazem lá, aquela energia positiva do time de vendas, porque eu sei que um dos grandes diferenciais, eu nem sabia, que lá no início da história de vocês, a venda tinha sido o impedimento, né? A falta da venda. E eu sei hoje que a venda foi um grande diferencial para vocês chegarem onde estão.